Vamos começar? Por Vamos. favor, feche o microfone para a gente escutar a brilhante Cris Seixas. Um beijo, gente. Obrigada, Regina. Bom, em primeiro lugar, tem que agradecer a muita coisa, né? Em primeiro lugar, ao Cimino, pela presença dele, pelo legado, por tantas coisas maravilhosas que ele proporcionou na luta dele, agregando pessoas maravilhosas que têm essa ressonância desse chamado, né? Pela humanização, pela cultura, pelo afeto. E isso é revolucionário. Então, agradeço também a Regina, que é a menina conectiva, né? Que está sempre aí andarilhando e procurando alimentar essa chama do contador para manter esse projeto vivo, né? Cheio de braços, cheio de corações, cheio de olhos para o outro. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, dentro de tantas lives que acontecem ao mesmo tempo, né? Obrigada pela preferência. Quero agradecer também a todos os poetas, os escritores que vão estar aqui junto comigo, que vocês sabem que eu nunca estou sozinha, né? Então, tem uns que eu programo e outros que me atropelam no meio do caminho. Já quero agradecer por isso. E, principalmente, ao muso inspirador do encontro hoje, que é o mestre dos mestres, o Paulo Freire. E eu fiquei muito surpresa com esse convite da Regina. Eu já vou puxar aqui um arquivo para contar. Que história é essa, né? De eu falar sobre o Paulo Freire. Eu não sou especialista em Paulo Freire, então o que eu vou apresentar aqui, diante dessa provocação, eu imaginei de promover um diálogo das ressonâncias entre o legado do Paulo Freire, todo o trabalho do Viva e essa história da biblioterapia. Então, eu fiz assim uma trama, né? Uma trança de narrativas, onde os poetas também vão estar presentes. Mas como é a própria característica do meu trabalho com a biblioterapia, são provocações para o diálogo. Então, vocês todos estão com os microfones mutados, essa é a regra de ouro do Zoom, né? Para que os barulhos não invadam todas as janelinhas, mas fica aqui já combinado que se quiser acrescentar alguma coisa, contar algum caso, vocês tenham plena liberdade. Então, esse arquivo ele é preparado como um incentivo para conversa, né? Que é uma característica do Paulo Freire, o diálogo, né? A construção coletiva de alguma coisa, que é uma característica muito forte no Viva. A gente leva os livros para conversar, para dialogar, né? Então, já fica combinado isso, tá bom? Regina, Cimino ou alguém quer já falar alguma coisa antes de eu puxar o arquivo? Ou posso seguir? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Então, fiquem à vontade também para escrever no chat, mas se tiver alguma coisa que vocês queiram contribuir, me chama pela voz, que vai ser mais fácil de eu enxergar, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe primeiro uma imagem que está no livro Bagagem, que é do Troche, para um grande abraço em vocês todos, né? De gratidão pela presença. Já tem participantes levantando a mão? Pode falar quem levantou a mão. Deixa eu ver aqui quem foi. É a Sônia. Pode falar, Sônia. Pode Oi, Cris. acionar Eu acho que ela tinha configurado, porque desde o início está com a mão levantada. Tá bom? é? Então tá.
E a Elizabeth também é por engano ou é de verdade? Se for de verdade, nem precisa levantar a mão, é só acionar o microfone. Então, feitos os agradecimentos, sintam-se muito abraçados virtualmente. A gente até convencionou nos círculos, ó, dá um abraço em você mesmo. E aperta bastante e manda para essas janelinhas todas essa energia boa, que ela já faz um efeito na gente. E aí, por que eu chamo a Regina de uma menina conectiva? Porque ela tem o que o Paulo Freire chama de curiosidade menina, né? Ela é uma coisa ontológica, ela vai atrás, é um combustível, ela participa de um monte de coisa e aquilo faz as conexões com outras coisas. Então, a Regina esteve presente num evento que eu participei e eu levei um susto de ser convidada para ele, porque foi um evento promovido, foi um seminário, o título dele era um seminário internacional do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que era para falar sobre a metodologia do Paulo Freire aplicada em áreas além da educação. Então, eu iria falar o quanto que ele foi importante no meu trabalho, nesse meu percurso com a biblioterapia, mas teve também a Liana Paola, que falou sobre o trabalho dele na arquitetura, e teve também uma psicóloga do trabalho falando sobre isso. E foi um evento que me fez reconhecer o quanto que o Paulo Freire foi importante nessa minha história com a biblioterapia, né? Porque lá atrás eu era fruto de um transbordamento, porque quando o amor é muito grande, como diz o Bartolomeu Campos de Queiroz, beleza é tudo aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho, né? A gente transborda. Então, eu cheguei num nível de transbordamento que eu precisava botar aquilo para fora. E naquela época, isso foi 2010, 2011, não tinha curso de biblioterapia. Eu queria fazer trabalho de conclusão de curso nessa área, não tinha quem orientasse, não tinha campo de estudo para isso. E inspirada nas leituras, né, principalmente do Paulo Freire, eu decidi partir para a ação reflexiva, que é ter a experiência e aprender com ela e ficar continuamente aprendendo mesmo, né? E paralelamente fazendo um aprofundamento conceitual. E aí já tem um percurso, né? Já tem muita coisa, então eu sou muito grata. Ele foi um grande mestre nesse sentido. Então, para abordar aquela trança que eu falei entre a biblioterapia, o Viva e o Paulo Freire, eu vou trazer um trechinho que é da filha dele, da Madalena Freire, que está nesse livro, A Escola e os Desafios Contemporâneos, que é da Viviane Moser. E a Madalena diz assim: alfabetização é leitura do mundo, é leitura de si, leitura dos outros, leitura da realidade. E como estar vivo é ler, reler, continuar lendo, desconstruindo palavras e os sentidos e construindo novos, somos permanentes alfabetizandos e alfabetizadores. E aí é que vem dessa leitura do mundo, muitas vezes causa um desassossego, não é? Então, o Saramago até falava, eu sou um desassossegado e eu escrevo para desassossegar. Então, eu peguei alguns trechos do seu livro, Simino, para compor esse diálogo. Então, tá lá. Muitas dessas crianças eram tristes, deprimidas, desoladas, carentes, não sem motivos. Sós em seus quartos, não guardavam esperança, não brincavam, eram desumanizadas por conhecidos, por médicos, por enfermeiros, pela sociedade. Então, é no livro que o Simino fala da origem disso tudo, né? De um desconforto muito grande com esse desamparo, essa desumanização. O Paulo Freire, nesse livro, Cartas a Cristina, ele também fala desse sentimento, né?
As dificuldades que enfrentei com a minha família na infância e na adolescência forjaram em mim, ao contrário de uma postura acomodada diante do desafio, uma abertura curiosa e esperançosa diante do mundo. Havia algo errado no mundo que não podia nem devia continuar. Talvez seja esta uma das positividades da negatividade do contexto real em que minha família se moveu. Então, a família do Paulo Freire teve dificuldades financeiras, eles eram de uma classe média, eles tiveram que se mudar para Jaboatão, um bairro muito humilde, e ele conviveu, né, com toda aquela necessidade. Ele também sentiu fome, não tanta fome quanto a que rodeava, mas ele sentiu isso tudo. Então, isso também moveu a busca dele, né? E isso dialoga com um trecho do Mia Couto, que está nesse livro Histórias Abençonhadas. Ele fala assim: existe, afinal, outra incurável doença, a síndrome da humanodeficiência adquirida. Proliferam as ciências desumanas e os cientistas ocultos. Então, ele brinca, né, com aquela síndrome da imunodeficiência, ele fala que é a síndrome da humanodeficiência. E, infelizmente, é um vírus que prolifera mais do que Covid, né? Mas que tem gente que assume outra postura diante disso. E como vocês, como cada um de vocês. Então, nesse livro Ação Cultural para a Liberdade, o Paulo Freire diz o seguinte: não há como falar em esperança se os braços se cruzam e passivamente se espera. Na verdade, quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. A espera só tem sentido quando, cheios de esperança, lutamos para concretizar o futuro anunciado. Então, olha aí, ele combate muito a passividade, né? Ele leva à ação. Então, tem outros trechos, né? Esse aí circula muito nas redes sociais. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, essa também é outra característica linda do Paulo Freire, que é essa coletividade, né? Fazer junto, não é impor, nem... Ele falava da educação bancária, né? Que é você depositar alguma coisa do outro. Não, é criar condições para que ela emerja. Então, a gente falou aí muito de esperança, né? Que é central e eu diria que ele também fala isso, é revolucionário ter esperança, né? É subversivo ter esperança, né? E a gente está aqui para alimentar esse fogo da esperança. Então, ele diz: a liberdade não se recebe de presente. É bem que se enriquece na luta por ela, na busca permanente, na medida mesmo em que não há vida sem presença, por mínima que seja, de liberdade. Então, a gente tem que lutar pela liberdade. E aí, o Cimino, no livro dele, na página 102 e 103, ele fala desse momento, né, que ele teve que tomar uma decisão, porque ele já tinha feito um início de trabalho, mas ele paralelamente tinha o trabalho dele lá na área de marketing, que esses trabalhos consomem muita gente, e esses chamados vão pedindo espaço, né? Então ele diz assim: naquele 19 de novembro de 2001, a Viva caminhava a passos largos,
Precisava de mais planejamento e profissionalismo. Pedia atenção. Acordei decidido a dar atenção. Em uma reunião com meus 2 chefes na Globo, entrei motivado a negociar minha saída. Eu também vivi esse momento, né? Eu também pedi demissão. E é uma coisa muito séria, porque a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem medo, né? Mas o chamado é maior do que isso tudo. E uma frase sempre martelava na minha cabeça: todo progresso é fruto de pessoas nada razoáveis. Mas o Cimino também aqui traz, assim, que não basta ter boa intenção e vontade, tem que ter profissionalismo, né? É um trabalho muito grande. E aí vem aquele trecho da canção excêntrica da Cecília Meirelles e que diz: ando à procura de espaço para o desenho da vida. Aproveita para respirar fundo mesmo, de verdade. Ó, respira fundo. Dá um suspiro sonoro. Ando à procura de espaço para o desenho da vida. E o Saramago, no Ano da Morte de Ricardo Reis, ele diz: um homem é logo outro homem quando toma uma decisão. Então, parece que o universo te ajuda, porque você deu um passo no escuro, né? O Paulo Freire, ele compartilha o que ele ouviu de um camponês chileno, né? Porque ele viveu exilado, mas ele continuou e ele espalhou o trabalho dele pelo mundo. Hoje o Paulo Freire é super citado em todo o mundo, né? É uma referência. Então, ele partilha o que ele ouviu de um camponês. Agora sei que sou culto, disse um velho camponês chileno, porque trabalho e trabalhando transformo o mundo. Olha que lindo, né? Você ter essa consciência, né? Tem até, estava lendo outro dia um livro sobre a mitologia indiana, falando sobre o Dharma. Fala que as estrelas não são indiferentes ao que a gente faz. Tudo faz parte de um grande cosmo, né? Então, quando a gente assume o nosso lugar e faz o que precisa, é isso. Ao trabalhar, você está ajudando a transformar. E aí começou essa história que vocês conhecem muito bem, essa história linda, né? E essas frases que perpassam o Viva: a melhor história é aquela que se conta vivendo. Agora tem outra, né? Que são 23 anos contando e fazendo histórias. Tá certo, Cimino? Ou tem alguma outra frase que eu não pesquei? Explica aí. Existe uma frase que foi criada por estudantes, que é viva e deixe viver motivando vidas, que é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Porque é o que a gente se propõe quando abre uma porta e a gente não sabe quem vai encontrar. E agora, como nós estamos fazendo transmissão online, a gente entra num escuro, às vezes só tem contador de história, e às vezes tem criança. Então, no fundo também, né? Nós estamos criando esse movimento para que mais crianças venham até as redes sociais, né? Então, eu acho que é uma transformação, viu, Cris? Porque sair do analógico para o digital é aquilo. A gente, com muito profissionalismo, levou aí pelo menos uns 5, 6 anos para poder estarmos todos juntos também na rede, né? É verdade, eu tenho assistido, né, algumas domingueiras, alguns diálogos, e tá uma riqueza isso, né? Então socializou, assim, a gente tem acesso a coisas que antes não tinha, né? Tá dando uma dimensão outra para todo o trabalho. É o fator de que a gente fazia uma convenção por ano para reunir os líderes, né? E hoje a gente vê que a gente faz todo mês, todo momento que precisa, quer dizer, mudou muito essa relação. Eu acho que hoje a gente tem que, de fato, olhar para esse processo humanizatório que a tecnologia nos possibilita. Se algum tempo atrás a tecnologia nos afastava do santo, do sagrado, né?
que tudo pedia para a máquina fazer, hoje a gente tem que lidar com a máquina e tem que olhar, e tem que encantar, e tem que... Então, as pessoas também estão aprendendo a olhar para a câmera, mas saber que atrás da câmera estão todos vocês aí, né? E que tem sentimento, né? É maravilhoso. Então, vamos lá. Continuar com o diálogo. Então, partindo dessa leitura do mundo, desse desassossego e dessa vontade de fazer diferente, de trabalhar, então tem aí o Viva cada vez ganhando mais espaço, né? Eu também fui fazendo os meus círculos, aprendendo com eles, e tem até uma expressão, o Paulo Freire, ele usava um verso de Camões, olha só, que se chama, que fala assim, um saber de experiências feito, porque justamente uma outra forma de você produzir conhecimento, né? E é um conhecimento produzido na coletividade. Eu adoro o meu trabalho porque eu aprendo muita coisa, né? E essa frase está nesse livro, A Importância do Ato de Ler, olha só, como é uma frase querida esse título, né? Do Paulo Freire, também está naquele livro Professora Cintia Não. E fruto desse transbordamento, eu publiquei esse livro, né? E a minha jornada com a biblioterapia, ela foi muito junto com a época que eu conheci o Viva e que eu atuei como contadora. E nesse livro eu falo sobre o Viva e é como se fosse um diário do contador, né? Eu vou ler aqui um trecho que eu coloquei no livro, porque eu contava ali no Getulinho, né? E diferente de outros hospitais, não tinha uma equipe de contadores. Eu ficava sozinha no horário, né? E aí eu pensava sobre isso. Eu não estou sozinha. Então eu escrevi uma coisa chamada comitiva. Não vou só. Vou acompanhada de muita gente. Escritores, ilustradores, personagens, apoiadores, seres protetores, guardiões. O quarto se ilumina por olhos, faróis de fantasia, da capacidade de colorir qualquer cenário, do aprendizado da verdadeira liberdade, a interior. Cada dia uma exploração. Ora contar coletivamente, ora olhos nos olhos, aprender a linguagem dos bebês, adolescentes, adultos ressecados pela vida. Temas atemporais, apresentados de forma possível, apesar do desconforto, da dor, dos raros silêncios. Tranças de histórias das páginas da memória, da vivência. Fendas imaginárias. Abertura para riquezas que relativizam as prioridades do cotidiano. Distanciamento e aproximação de si. A cada saída do hospital, um agradecimento sincero pela alta, pela liberdade para a vida. Então, sempre foi uma experiência muito rica, de muito aprendizado, né? Então, vamos lá. E aí, o Paulo Freire, ele, em todos os livros dele, ele recomenda, ele incentiva muito que se escreva sobre a experiência. Daí também o incentivo para o diário do contador, né? Porque é uma prática reflexiva e que ancora e que cria um território do conhecimento. Então, ele nesse livro, Ação Cultural para a Liberdade, ele diz: esta é a minha maneira de escrever sobre o que penso e de pensar sobre o que faço. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de reescrever. Tarefa de sujeito e não de objeto. Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las. Então, reforçando, né, que como o Paulo Freire, o Viva também conta, né, com o Diário do Contador.
E isso é fundamental sistemicamente, né? Para o próprio contador, porque ele vai ancorar esses aprendizados, ele vai ter uma ação reflexiva mesmo, e quanto para o próprio sistema. E teve um ano que eu fui para Ribeirão Preto, através da Gilda. Não sei se você lembra, tem tempo, Simino. Você me levou para São Paulo, lá eu conheci a Gilda. E foi lindo, né? Porque eles têm esse livro, História, um remédio que não dói. Olha aí, biblioterapia pura, né? Então, coletaram essas histórias que são lindas. Eu sempre falei para a Regina, há anos eu falo isso, né? Regina, o Viva tem que publicar mais livros, porque são histórias lindas e inspiradoras e estão solidificando um campo, né? Que está em plena expansão no mundo todo. Então, essa imagem está num... Isso eu posso até compartilhar com a Regina, ela disponibilizar para vocês. É uma publicação linda que foi organizada pelo Carlos Rodrigues Brandão, que é um grande pesquisador do Paulo Freire. É uma fotobiografia. E eu adoro essa imagem para lembrar o seguinte: não só o que o Paulo Freire fez, mas como ele fez. Essa foto parece até o Gregório, né? Parece. Mas parece, não é só fisicamente, não, é na alma também, né? O Gregório realmente, eu digo que ele não existe, ele é um personagem que pulou de um livro e está aqui habitando essa dimensão para ensinar isso para gente de perto. Então, o Paulo Freire é impressionante, assim, durante, né, a vida dele, ele fez tudo com muita decência, muito diálogo, com boniteza, com comunhão, com atenção ao contexto, né? Então, ele ia para os lugares primeiro, ele conversava com as pessoas para pescar a partir da escuta quais eram as palavras geradoras, as palavras que faziam sentido para aquelas pessoas. E era a partir dali que ele ia buscar imagens, ele fazia projeções para aquilo gerar discussão, depois vir. Era uma alfabetização da existência, uma alfabetização da resistência, né? Então, ele fazia tudo com muita amorosidade. Amorosidade é a palavra que o define, né? Teve aquela live com as cartas na Tércia, não é isso? Que coisa linda aquilo, que demonstração, que testemunho de afeto, né? Muita coerência por conta dessa relação tensionada entre a prática e a teoria. A gente vê que às vezes a pessoa fala coisa bonita beça, mas por trás faz coisas totalmente diferentes, né? Ele tinha essa preocupação não só com ele, como divulgar isso, né? De você ser coerente. O Gaston Bachelard fala que a árvore é um símbolo da retidão dinâmica. Então, ele está aí representado belamente através de uma árvore. E das experiências esperançosas. Acho que alguém ligou o microfone. Eu já desativei, já. Tá. E aí, se eu tivesse, assim, né, que trazer uma imagem para até questionar por que o Paulo Freire é tão atacado, né, hoje em dia, se é tudo isso que eu estou falando. E essa imagem é do Vite Descaves, está aí o endereço do Instagram dele. Então, olha como essa imagem traduz um verdadeiro discurso, né? E essa imagem me faz lembrar de um trecho do Paulo Freire, que ele conta, né? Então, ele veio num percurso, ele criou um método de alfabetização que em 40 dias, trabalhadores se alfabetizaram, né? E isso gerou um plano grande de alfabetização do Brasil que foi interrompido pelo golpe de 64, né? E ele foi preso e ele foi exilado. Então,
Num livro da Vera Barreto, que é Paulo Freire para Educadores, está escrito assim, ele falando, né? Foi considerado subversivo internacional, traidor de Cristo e do povo brasileiro. O que ficava muito claro em toda essa experiência, da qual saí, olha para isso, sem ódio e sem desespero, era que uma onda ameaçadora de irracionalismo estendia-se sobre nós. Era uma forma ou distorção patológica da consciência ingênua, extremamente perigosa por causa da falta de amor que a alimenta. Então, é o que a gente... Olha, você vê como está atual, né? Isso aí foi dito lá atrás. Foi a experiência dele de 64. A gente está em 2020 e essa onda de ódio, né? Um ódio muitas vezes manipulado, é a arma que tem de espalhar. Nossa Senhora. E aí, trazendo para a poesia, o Tiago de Mello diz assim: já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Então tem todo um sistema por trás que muita gente nem vê. E qual é o antídoto, né, para não cair nessa grande armadilha das fake news, das manipulações? É a leitura, minha gente. Então essa imagem aí, ela traduz muito bem assim, o que move o Viva, o que moveu Paulo Freire, que ele também foi lendo os pensadores revolucionários não dogmáticos, e ele foi transbordando, ele precisava fazer alguma coisa. E assim foi comigo também. Eu fui lendo, eu precisava partilhar e continua assim. Então, a partir desse transbordamento, eu comecei a dar os cursos. E eu aprendi muito com ele, né? Então, no Pedagogia da Autonomia, ele fala: saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, as pessoas que se aproximam, né, desse meu trabalho com a biblioterapia são de várias áreas que eu não conheço, né? Tem gente que trabalha só com bebês, tem gente que trabalha só com a temática do protagonismo negro, como foi ontem, uma live que eu fiz com uma bibliotecária escolar que faz um trabalho belíssimo. Então, o Paulo Freire ensina isso para a gente, né? Que a gente pode incentivar. Eu acredito, sinceramente, que o grande mestre é aquele que acorda a maestria nos outros, né? Ele não vai repetir uma fórmula, ele vai ser incentivado a criar o formato dele, né? E aí, Simino, você sabe que a gente luta pela legislação, né? Do contrário, se a gente não conquistar isso, a gente morre e a coisa vai morrer com a gente, né? Então, a gente vai ampliando esses movimentos e vai fazendo uma caminhada para conquistar. Então, o Viva já está aí, não sei em que encontro de humanização, né? Você quer falar sobre isso? Eu sei que recentemente eu achei muito impactante essa pergunta. Você já imaginou como seria um hospital sem o trabalho voluntário? Sem o trabalho que o Viva faz? Olha como seria bom se o trabalho que o Viva faz fosse uma política pública de saúde aplicável em todo o território nacional, não é? Você quer falar sobre isso? Então, isso é tão importante a gente trazer à tona, né? Porque se a gente imaginar que, e até levando essas inquietações sobre humanização, quer dizer, quando nós começamos esse trabalho, também começamos porque existia essa impressão, você entra dentro de um âmbito e aí você vê que o médico fala uma coisa, o pai fala outra, ninguém quer falar para a criança sobre morte, ninguém... Então era um discurso assim espedaçado, né? E você fala, puxa vida, falta esse eixo da roda conversa, né? Que passou a ser até dentro de uma visão mais ampliada, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Só está faltando a fogueirinha, mas nós estamos ao entorno de uma fogueira trazendo. E a humanização, quando eu falava sobre isso, praticamente as pessoas faziam com a comunicação não verbal uma cara horrível, tipo assim, o que você está falando? Você está dizendo que eu não sou humano?
Então, as pessoas tomam para si, porque a humanização, cada um entende de um jeito. Né? Falava, não tô... A mãe falou com você 3 vezes, você não deu atenção para ela e ficou cutucando a criança. Né? Então, assim, existe um desumano dentro do humano que, se a gente não tomar cuidado... Quando a gente começou a falar muito sobre isso, tinham pessoas, médicos inclusive, que falavam assim, não vamos falar sobre isso, porque o ambiente já é humano, já é sagrado, e as pessoas... Bom, então nós levantamos essa bandeira em 1998, 99 se concretizou, 2000 a gente levantou a bandeira para levar para 2001, Ano Internacional do Voluntário, um congresso para falar de humanização. E foi tão interessante que ninguém se interessava. Na época, o ministro era o Serra. Quando eu apresentei isso, para a gente fazer um congresso no ano internacional, porque nós tínhamos uma mesa com 4 pés. O pé da saúde, o pé da educação, o pé da espiritualidade, né? E o pé da saúde propriamente dita, do voluntariado. No fundo, foi tão engraçado que me criticaram, mas... O ministro Serra abriu o nosso congresso de humanização, que foi o primeiro. Né? Logo em seguida, vira um programa de humanização, já junto com algumas pessoas. Quer dizer, em 2003, então, vira uma política pública. Olha que interessante. A gente precisa ter uma política pública para dizer que nós somos humanos, para dizer que o acolhimento é importante, para dizer que a gestão participativa é muito importante. Então, quando a gente vê tudo isso, anos atrás, e a gente vem martelando, pingando a conta-gotas, o que nós hoje descobrimos é que a humanização está na boca de todo mundo, está nos comerciais dos hospitais que dizem que são humanos, está na boca dos políticos, quer dizer, a palavra veio à tona para a gente discutir, de fato, o que é humano, né? Exatamente. No processo de conscientização, a primeira fase é a negação, né? Então, vai querer que eu seja humano? Eu já sou humano, então não consegue nem enxergar, né? Então, por isso que os precursores sofrem tanto, porque eles estão naquela trincheira da resistência, né? E como é importante essa luta, porque vai virando cultura. Então, o Viva está aí empreendendo nessas lutas e nessa capacidade de articulação e das relações, né? Quantas relações bonitas vão sendo tecidas com pessoas que têm uma consciência diferente e que chegam junto para lutar. E há muito tempo atrás eu descobri que na Inglaterra tem esse programa, né, chamado Books on Prescription, que são livros sobre prescrição, onde, como tem farmácia do SUS aqui, lá tem biblioteca do SUS. E eu tinha ouvido dizer, lendo, porque tem muito material, se vocês pegarem essa expressão e colocar no Google, vocês vão ver que tem um monte de artigos e de reportagens sobre isso. E eu sempre tive um sonho de viajar para a Inglaterra para ver isso de perto, né? E aí, com esse evento da pandemia, nos círculos que eu faço, nos cursos que eu estou oferecendo, está vindo gente espalhada pelo mundo. E tinha uma menina lá da Inglaterra. E eu comentei isso com ela. Fulana, eu estou querendo ir para aí, é verdade, esse programa existe, ele funciona. O que você está mostrando aí? Peraí. Mostra, diz. Acenda o microfone aí, Valdir. Olha que interessante. Quando eu fui para Londres e conheci essa equipe, eles têm um trabalho dentro do The Great Ormond Hospital, que é um hospital extraordinário. Inclusive, eles têm uma rádio interna que é produzida diariamente pelos voluntários, pelos funcionários e pelos pacientes, né? Então, é uma rádio maravilhosa, se chama Radio Lollipop. Vale a pena dar uma olhada. E eu vim com essa ideia enlouquecida da coisa da gente dar histórias indrágeas, né? Então, foi uma campanha que nós fizemos alguns anos atrás, que a gente tinha a caixinha do Chapeuzinho Vermelho e histórias enroladinhas dentro do... Meu pai do céu, que coisa linda! Então, gente, vocês não usam essa palavra, mas o que o Viva faz é pura biblioterapia. Vocês cuidam dos corpos, vocês levam sopro de alma para essas pessoas. Vocês sabem,
Olha que lindo! Vocês sabem que não é só para quem está internado, é para a equipe multidisciplinar do hospital, é para os pais acompanhantes, é um cuidado sistêmico e é para o próprio contador também, né? A gente sabe disso. Ele vai lá para receber também, não é só para dar, não. Então, fica aí, a gente fica com essa vontade de trazer essas ideias, né? Aqui para nossa realidade. Ô, Valdir, minutinho, Cris, com licença. Bota essa farmácia para funcionar de novo, Valdir. Então, estamos com a intenção, de fato, de tirar essas grandes ideias da gaveta e fazer acontecer. A gente tem muita esperança aí de botar isso. Tem um mar aí, tem uma onda fazendo um barulho, hein, gente? Eu estou sentindo uma força de tsunami que está chegando, a partir do que o Valdir falou. Então, eu também estou em ressonância com essas buscas, né? Hoje, o SUS no Brasil, ele já reconhece 29 práticas integrativas e complementares de saúde. Ele já reconhece que a yoga faz bem, que a dança circular, que a constelação familiar, que a imposição de mãos, o reiki, 29 práticas já são reconhecidas por lei no Brasil. Mas a biblioterapia ainda não é. Ainda não. Mas teve essa publicação, né, um livro, Práticas Integrativas e Complementares no SUS, o reconhecimento de técnicas milenares no cuidado da saúde contemporânea. É um livro que tem 807 páginas, tem 37 capítulos e eu consegui que incluíssem um sobre a biblioterapia, apesar dela ainda não fazer parte da legislação. Então, ele se chama Biblioterapia, Via de Cuidado Evocadora de Narrativas. Isso eu acho fundamental. Eu acho que a leitura, acredito, né, trazendo aqui a epígrafe do livro do nosso grande mestre Gregório, o ler e contar, contar e ler. Você abre o livro, a primeira coisa que vê é essa citação que para mim é mantra. A fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas. É o Ahampateba. Então, se a gente parar para pensar, não é o livro que faz o trabalho, né? É o afeto, é a atenção, é o encontro, é a conversa que a gente provoca através da história. Você quer falar alguma coisa, Gregório? Ô, Cris, tá bonito você falando. Eu estou ouvindo aqui, estou encantado mais uma vez com a sua fala. E siga. Obrigado. Eu costumo dizer assim que o Gregório é um griot brasileiro, né? Então, os griots são ancestrais, que eles têm um papel fundamental na comunidade, um papel de médico, de educador, de manter a harmonia, e isso tudo estando perto do povo e ouvindo e contando as histórias. Então, minha reverência e meu agradecimento, Gregório, por tudo, por você, por sua luz, por todo o seu legado, viu? Muita gratidão mesmo. Então, sinceramente, né, não é o livro que faz o trabalho. Se for uma pessoa rude, que chega, conta a história e não presta atenção em nada desses outros elementos, o trabalho não acontece. Então, é o afeto, é o encontro. O livro é só um pretexto. É um pretexto para a gente imaginar, para a gente brincar, apesar de, né? E para trazer a oralidade. Tem algo muito sagrado na oralidade, que a gente resgata através das histórias, né? Então, isso me faz conectar com o Mia Couto. Então, ele no livro Se Obama Fosse Africano, ele escreve: a oralidade é um território universal, um tesouro
rico de lógicas e sensibilidades que são resgatadas pela poesia. Não só pela poesia. Tudo que resgata a oralidade é do campo do sagrado. Então, o que a gente está falando desde o início é da esperança, porque a ausência de esperança adoece. E às vezes a gente não tem esperança porque o nosso repertório do imaginário está muito atrofiado. É por isso que os contadores de histórias são pessoas saudáveis, porque eles estão sempre renovando o imaginário, né? Então tem um livro do Tiago de Mello que só o título ele já faz bem. É um mantra, é o que eu sugiro como prescrição biblioterapêutica para esses tempos que a gente está vivendo, né? Faz escuro, mas eu canto. Então, o Paulo Freire, ele diz: a esperança é necessidade ontológica. Como programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Então, olha esse trecho também, no mesmo livro, olha lá, o Se Obama Fosse Africano, do Mia Couto, ele diz assim, eu leio muito... Sim, sim. Desculpa te interromper, mas é que você falou uma frase que eu amei e eu confesso que eu esqueci o finalzinho. Você falou, contador de histórias é um... Ai, meu Deus, ó, tá gravado, depois a gente vê, porque eu já não lembro. Tá bom. E outra coisa, aquele evento sobre Paulo Freire em Coimbra, tem a gravação e se tiver, poderia disponibilizar? Infelizmente não foi gravado, porque a alegação é que as leis de propriedade intelectual, né, de registro de imagem, elas são muito mais rigorosas em Portugal. Então, como foi uma reunião no Zoom, teria que ter autorização expressa de todas as pessoas para uso de imagem. Então, infelizmente, não foi gravada. Mas foi muito interessante, porque eu estava com, né, um certo desconforto, porque é um ambiente acadêmico, eu não me identifico, né, com o ambiente acadêmico, eu sempre fui forjada na margem, na poesia, então eu fico com certo desconforto, e eu pedi para ser a última a falar. E aí eu falei assim, bom, muita gente não sabe o que é biblioterapia. Ao invés de explicar, eu vou escutar o que as pessoas estão dizendo, eu vou oferecer uma poesia para cada um. E aí eu fiz isso, né? A partir da escuta, que esse é o meu trabalho. Eu identifiquei algum autor e ofereci para cada palestrante uma poesia, porque eu sei que a poesia, ela tira a resistência das pessoas, né? A gente se une. Ela arrasou, gente, ela arrasou. Não, aí foi muito engraçado, porque o povo ficou, porque essas coisas são sopro na alma, né? A gente sai do tamanco, a gente sai da máscara, a gente se mostra inteiro, né? Então foi muito engraçado, porque a energia mudou totalmente. Fantástico, fantástico. Aí um professor lá, doutor de filosofia de Moçambique, ficou apaixonado, depois me ligou, ficou 1 hora no telefone, eu não sei nem se ele tá participando aqui. Tiago, se você estiver presente, por favor, se manifeste, porque ele tem, vira e mexe, como é agora online, vira e mexe, ele está participando dos eventos. Então, olha que curioso, né? Então, é isso que eu vivo, é o testemunho de como a literatura, a poesia, ela é um sopro vital que faz a gente ser mais vivo, né? Parece que uma fogueira dentro da gente se acende. Então, olha o que diz esse trecho, eu leio muito aqui no consultório, né? Porque as pessoas chegam muito desanimadas, né? A esperança é a última a morrer, disse. Mas não é verdade. A esperança não morre por si mesma. A esperança é imortal. Não é um assassínio espetacular. Não sai nos jornais. É um processo lento e silencioso que faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos e nos ensina
a perder a crença no futuro. Alguns desses textos foram concebidos para o contexto de Moçambique. Acredito, porém, que os rios que percorrem o imaginário do meu país cruzam territórios universais e desembocam na alma do mundo. E nas margens de todos esses rios, a gente, teimosamente, inscrevendo na pedra os minúsculos sinais de esperança. Ai, não é lindo isso? Eu acredito nisso. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Então, olha esse menino, né? Essa descrição que o Miyakoto colocou, gente, está acontecendo mais do que nunca, né? Nesse grande isolamento social que só reforçou muitos outros isolamentos que já estavam acontecendo, né? Então, olha quanta gente deve estar perdendo a esperança nesse momento, nesses leitos de hospital, dentro das casas, né? Dentro das situações que a gente sequer consegue imaginar. E aí, o Cimino, no livro dele, conta alguns exemplos, né? E que é de cortar o coração, porque a gente sabe que é realidade. Então, ele fala do Fausto. Olha aí, ele está trazendo até o desenho. Ai, que lindo! Vamos mostrar. Você quer falar do Fausto, Valdir? Não, eu logo percebi, e esse desenho anda comigo a vida toda, desde que o Fausto me entregou. O Fausto, para mim, foi uma das primeiras crianças com 8 anos que tinha cara de velho. Todo detonado pela doença, lipodistrofia, então era uma caveirinha sentada na cadeira. Mas era uma alma antiga, porque ele amenizava o sofrimento da mãe. Eu contei pelo menos umas 2.000 vezes a história dos dálmatas para ele. Então, ele pedia o tempo todo. Então, esse aqui foi o desenho que ele deixou, e fica aqui sempre comigo, está sempre por perto, né? Dele, da Maria Carolina, são crianças que, de fato, fizeram a diferença na construção viva, né? E eu não sabia que você ia falar sobre ele. Uau! Porque as histórias que estão no seu livro, é por isso que eu digo e repito, tem que fazer mais livros que contem essas histórias, porque elas humanizam a gente, sabe? Então, o Fausto chorou em uma das poucas vezes em que o vi chorar. Choro sem som, sem grito, contido, livre de caretas, na face, expressão que só os que entendem da dor fazem. Então, eu quis trazer esse trecho, assim, tanto para representar esse sofrimento mudo, né? Esse sofrimento invisível que ninguém vê. E também para reforçar essa leitura que o Cimino teve dele, como os contadores têm leituras, né? Não são das palavras, são dos sentimentos, da energia, né? E aí, o Miyakoto, ele diz, tristeza mais triste é aquela que não se ouve e que não se vê, né? Então, só de ter uma companhia ali naquele quarto do hospital, alguém que tem compaixão, já é um abraço, já é um afago. E o Miyakoto diz, confrontados com a ausência de tudo, os homens abstêm-se do sonho, desarmando-se do desejo de serem outros. Existe no nada essa ilusão de plenitude que faz parar a vida e anoitecer as vozes. E ele vai trazer a esperança, né, diante desse cenário, né? Ensinar a ler é sempre ensinar a transpor o imediato. Uma das prescrições médicas é mantermos a habilidade de transcendência. A literatura é transcendência, né, minha gente? A imaginação é transcendência. A questão não é apenas do domínio de técnicas de decifração do alfabeto. Trata-se, sim, de possuirmos instrumentos para sermos felizes. E o segredo é estar disponível para que outras lógicas nos habitem. É visitarmos e sermos visitados
por outras sensibilidades. Então, isso me faz lembrar um trecho até do Oscar Niemeyer, que estava no leito de morte da UTI. Ele compôs um samba junto com um enfermeiro que dizia assim: assim vou eu, tranquilo da vida, à espera da noite já solta no ar, com um manto de estrelas que se anuncia e se multiplica nas águas do mar. Como é que pode uma pessoa em estado terminal fazer uma coisa tão bonita? Mas o próprio Quintana, ele fala que os poetas são lúcidos como os que sabem que vão morrer. Então, já habita outro campo, né? A doutora Ana Cláudia Quintana, médica paliativista, ela fala, quando o corpo físico não tem mais cura, os outros corpos estão todos muito atentos. E a poesia, a história, ela vibra nessa mesma frequência. Então, olha aí essa imagem, como é inspiradora. Se permanecesse imóvel por um tempo, aconteceria o inverso daquilo que ela esperava. As letras é que começariam a olhar para ela e iriam segredar-lhe histórias. Tudo aquilo parecem desenhos, mas dentro das letras estão vozes. Cada página é uma caixa infinita de vozes. Ao lermos, não somos o olho, somos o ouvido. Isso está no Mulheres de Cinzas, do Mia Couto. E o Paulo Freire vai trazer essa importância da beleza, né, da estética. Ele diz que aprendeu com Moacir de Albuquerque, brilhante e apaixonado pelo que fazia, amoroso não só da literatura que ensinava, mas amoroso também no próprio ato de ensinar. Aguçou em mim quão gostoso e fundamental era perseguir o momento estético, a boniteza da linguagem. Então, o Paulo Freire prezava muito pela boniteza. O Gregório está sempre repetindo essa palavra, né? E estético vem do grego aesthesis, que significa sentir. É por isso que a gente fala que quando está anestesiado, a gente não sente nada. Então, é uma forma de despertar o coração e a alma. A beleza, essa estética no dizer, das ilustrações, que os livros infantis e juvenis são um manancial, né? Então, o Paulo Freire diz, o estético, a necessária boniteza, o cuidado com que se trata o espaço, tudo isso tem que ver com um certo estado de espírito indispensável ao exercício da curiosidade. E aqui eu trago uma coisa lúdica, que é do Mia Couto, né? Deixa eu tirar aqui da frente, que eu não estou conseguindo ler. Doença. O médico serenou Juca Poeira, que ele já não padecia da doença que ali o trouxera em tempos. E o doutor disse o nome da falecida enfermidade, arritmia paroxística supraventricular. Juca escutou em silêncio, com pesar de quem recebe condenação, as mãos cruzadas no colo, diziam da resignada aceitação. Por fim, venceu o pudor e pediu ao médico que lhe devolvesse a doença, que ele jamais tivera nada tão belo em toda a sua vida. Essa capacidade lúdica de brincar também, né? A Mônica levantou a mão. Pode falar, Mônica. Ou foi sem querer? Mônica Miranda levantou a mão. Quer falar? Não? Ah, então tudo bem. Então vamos lá. Tem um poema do Quintana, que é muito querido e que vibra nesse sentido, né? Que é o pequeno poema de Após Chuva. Frescor agradecido de capim molhado, como alguém que chorou e depois sentiu uma grande, uma quase envergonhada alegria por ter a vida continuado. Eu acho um poema muito bom para a gente ler várias vezes, até incorporar um mantra para tempos de isolamento social. E essa imagem, que é do livro Minho, Tudo de Novo, que é a ilustração da Luda Lima, mostra essa grande espiral, que é
o que eu acredito, assim, que apesar das nossas diferenças, das nossas origens, nossas formações, nossa cor, nossa religião, etc. e tal, tem dois espaços onde a gente se encontra, são nas extremidades. É lá embaixo, no desamparo, na dor, nas perdas. E é lá em cima, na fome de beleza, de leveza, na transcendência. Então, eu vejo que a literatura é um veículo que une esses extremos. Então, para ir finalizando, né, o Cimino conta no livro até a origem do nome da associação, que foi uma menina de 13 anos, né? Vive e Deixe Viver. A menina de 13 anos, com rosto de 9, espírito de 50, me falava no hospital com um olhar de quem sabia mais do que eu. É que a gente não pode viver a dor do outro. Às vezes você está com dor, mas o outro não tem a mesma dor. É isso aí. Viva e deixe viver. Resumia ela, menina filósofa, assim, de forma simples, como quem sabe do viver. Você quer falar um pouquinho, Cimino? Essa figura emblemática também, na mesma turminha do Fausto, a gente tinha a Indaiara, o Rafael, a Maria Carolina, que é a Maria Carolina, durante 1 ano e pouco, a gente trabalhou com ela, e a maior saudade que ela tinha, de fato, era da escola, né? E naquele período, no início, classe hospitalar sequer existia. Acho que nós acabamos implantando a classe hospitalar no Emílio Ribas muito por essa vontade dessa menina de fato querer estudar. E é muito interessante, porque, de fato, ela era pequena, franzinha, mas de uma inteligência, e ela adorava uma coisa que ela descobriu, ela disse que descobriu comigo. Nos momentos de sofrimento, eu levava meus CDs de meditação, né? E ela falava, mas eu não tenho onde escutar. Eu falei, não tem problema, está aqui o aparelho para você escutar. E ela sempre relatava, cada vez que eu vou fazer um exame ou alguém vem me tirar a injeção, eu dou uma respirada primeiro. Olha, e aí eu que maravilha. Então, são pequenas coisas, pequenos fragmentos que a gente vai vendo o quanto é importante, né? Às vezes a gente acha que passa desapercebido e a gente vê uma coisa extraordinária. Olha como isso é freiriano, né? A partir desse olhar para o outro, de reconhecer as necessidades, as demandas e construindo em comunhão, né? Então, maravilhoso, inspirador para todo mundo que está nesse barco, está nesse caminho. E o Paulo Freire, é uma citação que eu achei num livro da Bell Hooks, que ela bebeu muito, ela é uma grande ativista, uma grande intelectual negra, que é uma temática urgente, mundial, né? Então, ela tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Ela bebeu no Paulo Freire e traz uma citação dele, olha, que parece com essa da menina que gerou o título da associação. Gosto de viver minha vida intensamente. Sou o tipo de pessoa que ama apaixonadamente a vida. É claro que um dia vou morrer, mas tenho a impressão que quando morrer, também vou morrer intensamente. Vou morrer experimentando intensamente comigo mesmo. Por isso, vou morrer com um anseio imenso pela vida, pois é assim que tenho vivido. E isso combina com Mia Couto. Ele tem um poema que é um dos meus preferidos. Ele fala, não me deixem tranquilo, não me guardem sossego, eu quero a ânsia da onda, o eterno rebentar da espuma. As horas são-me escassas. Dai-me o tempo, ainda que não mereça, que eu quero ter outra vez idades que nunca tive, para ser sempre eu e a vida nessa dança desencontrada, como se de corpos
tivéssemos trocado para morrer vivendo. Respira fundo, que a gente já está no finalzinho. Ficando aqui o meu agradecimento por esse encontro, motivado pelo grande mestre inspirador. E não é um fim, né? É um fio. Essa é uma ilustração desse livro. Fico à espera. Quem quiser saber mais desse meu trabalho, tem um site, crisseixas.com.br. Nesse site tem os outros caminhos todos, né? Para o canal do YouTube, que eu tenho feito lives gratuitas também, toda segunda-feira, 18 horas, Instagram, Facebook e outros caminhos. Então, para terminar com as palavras do mestre, tá lá na Pedagogia do Oprimido, o livro dele que correu o mundo, inspira as melhores coisas. Ninguém, ele está em letras garrafais, eu botei do jeito que está lá. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E a frase dele que é mantra para mim, a reinvenção é uma exigência da vida. É isto, minha gente. Não sei quanto tempo ainda tem. Agradeço muito e está aberta aí a sala para quem quiser. Até amanhã, 6 horas da manhã. Ô, Cris. Sim. Eu queria dar um testemunho nesse tempo que eu conheci você, e você é uma procuradora, é uma investigadora, corre atrás, estuda, e você fixou uma sede, que é uma sala em Niterói, e semanalmente você reúne pessoas para esse exercício de afeto e de conhecimento. E você, eu vou abrir um parêntese, no final da década de 80, o Celso Furtado, que era um economista pernambucano, ele foi ministro da Cultura. E à época também eu participava, era do Fórum de Secretário de Cultura, e um dia ele pediu que eu observasse uma questão. Às vezes, ele disse, Gregório, presta atenção, às vezes numa comunidade, uma pessoa irradia um movimento. E eu estou trazendo essa fala do Celso Furtado, que convivi com ele nesse trabalho da cultura, para dizer que você, em Niterói, é um movimento. Tenho testemunhado as pessoas até em suas casas, reunindo família, reunindo as amigas para o contato com a literatura, com as histórias, com a poesia, fruto e como desdobramento de sua ação, sua pessoal. E nós sabemos o esforço que isso lhe causa, que lhe é caro a você, a sua família. Então, eu queria trazer esse testemunho, Cris, que você é um movimento, e é um movimento em Niterói, na cidade onde você mora, é um movimento no Rio de Janeiro e é um movimento no Brasil. Então, queria testemunhar isso. E tem um detalhe, você incentiva que as pessoas escrevam. Então, do contato com seu grupo, as pessoas estão escrevendo e publicando poesia, crônicas, contos, e você, inclusive, ajuda na edição desses escritos. Eu queria registrar com essa minha voz, essa minha fala, essa sua característica de Paulo Freireana.
Ai, gratidão, mestre. de guardar, de compartilhar e de segredar aos ouvidos das pessoas que elas podem, que elas têm potência. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, é um grande ciclo e quando eu te conheci, né, a primeira oficina que eu fiz com você, ainda não era eu. Eu sei que você lembra disso, foi lá no Paço Imperial e você foi me ensinando a ler com presença, com alma. Na época eu trabalhava na Varig, então foi o meu primeiro contato assim com a potência das histórias, né? O quanto que elas ativavam a emoção das pessoas. Então, eu acredito sinceramente que a tua presença me inspirou muito, como eu sei que inspira várias outras pessoas. E hoje tem muita gente que se inspira em mim, né? É curioso isso. Eu acho que quando a gente assume o nosso lugar, a gente ganha uma força de uma família criativa, uma família de alma, e a gente vai inspirando que outras pessoas também assumam os seus chamados, né? E realmente, assim, com muita alegria, comunico que está para sair já a 6ª antologia, que é esse incentivo à escrita, vai se chamar Céu da Boca, está aí, vai sair esse ano. E pela primeira vez, ó, a Célia Barros está participando, a Suzana Zimmer, tem várias pessoas aqui que estão fazendo parte. A Rosinha, olha que legal. É sair dessa coisa de ser objeto e passar a ser sujeito, né? Autor de si mesmo, dessa coragem da errância, como mostrou o nosso grande mestre Quixote. É só errando que a gente sai do lugar, né? E pela primeira vez eu vou publicar uma antologia com casos de biblioterapia transdisciplinares, também para ir solidificando os conhecimentos adquiridos dessa forma freiriana. Muito obrigada, muita honra, mestre. Muito obrigada. Ô, Cris. Sim. Cris, oi, eu queria falar uma coisa com você, que quando você comentou, né? Eu estava entre acadêmicos e eu não sou nem acadêmica, mas você pode ter certeza que os não acadêmicos, eles deixam sua marca no mundo, porque eles não só pensam fora da caixa, como eles têm uma linguagem mais acessível, né? É a linguagem que vem do coração. E eu queria sugerir que, não sei se você já ouviu falar no Well-Beings, que se tornou um acadêmico, mas na verdade é um neozelandês que aprendeu a ler com 15 anos e a forma dele se comunicar era através de desenho. E aí ele se transformou num desenhista assim, absolutamente genial. Ele faz curtas, né, que também é uma forma de você falar por imagens, só que por conta dessa história de vida dele, ele começou a se interessar muito por pensadores desobedientes, que são aqueles insubordinados que fazem a sociedade avançar. E nós todos aqui somos insubordinados maravilhosamente, né? Então, eu vou passar para você... Regina maravilhosa. Maravilhoso. Eu vou passar para você... pelo chat, mas se quiser posso passar aqui. Ele está no TED Talks, é o inglês neozelandês, mas ele é muito fantástico, qualquer dúvida você me fala. E ele tem o livro dele, que é Pensamento Desobediente, em inglês, né, Disobedient Thinking, e ele é muito a favor, ele é um ativista a favor da desobediência de pensamento. Então, acho que você vai se identificar e amar. E graças aos nossos insubordinados, Coelho Neto, Cris Seixas, Paulo Freire, Gregório, Regina, porque a gente avança como sociedade e como mundo por causa deles. Muito obrigada, Juliana. Com certeza vou adorar. E uma leitura recente que eu fiz até círculo, foi com a Grada Quilomba, Memórias da Plantação. E ela fez uma exposição uns anos atrás aqui no Brasil, em São Paulo, na Pinacoteca, que se chamava Desobediências Poéticas. E ela fez também, assim que começou a pandemia, ela fez uma live e ela falava que desobedecer é um direito, desobedecer era uma obrigação. E ela usa até a Antígona, né, de Sófocles, que ela foi proibida de enterrar o irmão e ela desobedeceu porque ela disse que tem leis que são maiores do que dos homens, né? E essa história está no livro do Gregório. Maravilhoso! Eu fiquei muito surpresa, porque
É legal quando a gente faz as releituras, né? Esse trabalho com a biblioterapia me permite isso. Estou sempre relendo. E como tem aquela coisa do Heráclito, jamais me banharei no mesmo rio 2 vezes, porque nem ele nem eu seremos os mesmos, a gente enxerga outras coisas, porque já tem outra experiência de vida. E eu fiquei passada, Gregório, porque eu li essa semana, reli esse teu livro e tem lá. E você aprendeu com uma professora, já não lembro onde, a importância da desobediência, citando Antígona. Então, você vê quanto manancial que a gente tem acesso e nem sabe, né? E eu acho, sinceramente, assim, que eu aprendi com o Gregório também, ele fala assim, eu não conheço muitas histórias, eu tenho umas histórias que têm raízes em mim, né? Então, é verdade. Quem acha que tem tudo, não tem nada. Então, tem algumas coisas que reverberam na nossa ancestralidade, na nossa história de vida, e é com elas que a gente se agarra para começar os trabalhos, né? E isso é maravilhoso. Então, a releitura é super recomendada. A releitura do que é essencial. Super obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Acho que não, Bom, né? gente, eu eu queria agradecer imensamente a todos vocês, agradecer a Cris, né, que eu fiquei realmente muito emocionada durante muitos momentos. Eu acho que eu vou roubar a palavra do Gregório, que foi uma boniteza à noite, o encontro, né? Eu tinha certeza que seria, mas eu sou aquela enlouquecida que fica sempre preocupada e que no final dá certo, né? Sou a doida de plantão, mas dá certo. E eu queria agradecer a todos vocês que estão aí, estiveram conosco. Eu quero lembrar que na quinta-feira, agora, dia 26, a gente vai ter mais uma ação também do Viva, que se chama Encontros Literários. A gente vai ter a Cris Furtado e a Tânia Peçanha falando a Adélia Prado, às 20 horas. Então, quinta-feira, 20 horas, pelo Zoom. Eu vou mandar o link para todo mundo. Pode espalhar pelos amigos. Eu espero contar com a presença de vocês mais uma vez. Obrigada, Valdir, ao Gregório, a Cecília, a todos dos vários, diferentes lugares que estiveram conosco hoje, que a gente trabalha isso, né, para agregar, né? Nós somos Gregório e agregamos, e agregamos, e agregamos. Valdir, quer falar alguma coisa? Também, lembrando Paulo Freire, muito obrigado por ter despertado mais a nossa meninice. De fato, quando a gente bota para fora a criança que existe dentro da gente, a vida fica um pouco mais fácil, né? A gente tem visto, nesse momento da pandemia, o quanto os contadores, as pessoas estão envolvidas, de fato, em produzir cultura, que é o que nós mais precisamos nesse nosso país. Quer dizer, é isso que dá o sustentáculo para a vida ser melhor, né? E a resistência está aí. Nós temos que resistir e entender que sem leitura a gente não vai a lugar nenhum. É só puxar o fio de Ariadne e a gente conta uma história. Muito obrigado, Maravilha. e todos que estiveram presentes. Muito obrigado. Eu agradeço muito obrigada. Agora que eu vi a Cândida, Valdir, a Cândida Miriam, ela é responsável pela brinquedoteca do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ela representa no Rio de Janeiro a Erundina, ela que coordena todos os cursos de brinquedista hospitalar no Rio de Janeiro. Não sei se ela já saiu, mas agora que eu vi, ela passou ali. Obrigado, Cândida, um beijo. Gente, um beijo, senão ninguém vai embora, né? Obrigada! Um beijo! Obrigada. Obrigada ao Wagner também pelo suporte. Obrigada pelo Wagner, um beijo. Olha aqui, Beijo, beijo. o encontro está gravado. Todo mundo, tá bom? Eu demoro um pouco, mas eu mando. Obrigada! Um beijo!